Eu sei, querida tentante, às vezes é muito difícil ter tantas expectativas para cada mês específico vir um seu positivo e infelizmente ainda não aconteceu. Eu sei também que é muito difícil às vezes você ver tantas mulheres ao seu redor engravidando naturalmente, aparentemente sem nenhuma complicação e você ainda nesse processo de espera. Mas eu queria compartilhar uma palavra na qual Deus ministrou muito forte ao meu coração. E eu queria conversar com vocês sobre a maternidade. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar para vocês que esse vídeo não está pautado nas minhas experiências, naquilo que eu acho, naquilo que eu deixei de achar, não. Nosso pilar vai ser aquilo que a palavra de Deus diz. Então, em momentos aqui da nossa conversa, eu vou estar citando alguns trechos bíblicos para que nós possamos estar respaldados daquilo que a palavra de Deus diz. Então vamos lá. Para você que não me conhece, prazer, tudo bem? Eu me chamo Alexandra, sou casada e eu gostaria de estar abordando algumas coisas aqui com vocês, compartilhando um pouco do meu coração e daquilo que o Senhor Jesus tem ministrado ao meu coração, né, sobre algumas coisas. Como vocês já viram, né, no título aqui do vídeo, eu gostaria de abordar com vocês sobre a maternidade e talvez algumas pessoas podem pensar, nossa, mas ela já tem filhos, nossa, ela já é mãe, no mundo espiritual eu já sou, mas ainda não tenho filhos ainda, né? Mas estou nesse processo de espera, né, de guardar o meu coração em Deus, e é justamente sobre isso que eu queria conversar com vocês, sabe? Talvez algumas pessoas podem pensar, gente, mas ela é tão nova já querendo ser mãe. Gente, eu tenho 24 anos, eu casei aos 19 anos, eu sei, porque crente casa cedo, tá, gente? Mas glória a Deus, eu tive o privilégio, né, o Senhor me concedeu esse privilégio de casar nova, e é uma bênção, gente. Quando o namoro, né, o noivado e o casamento está pautado na palavra de Deus, ambos têm maturidade para viver uma aliança, não há impedimento, tá? Não existe uma regra de idade. Mas enfim, eu tenho 24 anos e eu queria compartilhar algumas coisas sobre a maternidade na qual o próprio Jesus tem me ensinado. E eu acredito muito nisso, que quando você fala sobre algo, né, aborda sobre algo, sobre algum tema, sobre algum fator baseado na palavra de Deus, naquilo que a palavra de Deus diz, você está respaldado, você tem autoridade para falar sobre aquilo porque está baseado na Bíblia, você está sendo fundamentado, a sua base é a palavra de Deus. Eu queria ler um versículo aqui bem breve para vocês antes de iniciar a nossa conversa. Na verdade, a gente já está conversando, mas antes disso eu queria ler aqui um versículo para vocês, que se encontra aqui em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Esse versículo aqui é um ensinamento bíblico da gente guardar o nosso coração sobre todas as coisas, guardar o nosso coração de pessoas, guardar o nosso coração dos nossos próprios pensamentos, das nossas emoções, daquilo que eu acredito que não está embasado na palavra de Deus, de opiniões, de tantas coisas. Essa palavra nos dá respaldo, nos ensina de fato, né, a guardar o nosso coração acima de todas as coisas. Não é aquilo que eu creio, que eu acho certo para mim, não. Eu tenho uma base, e a base é as Escrituras. Eu posso fazer aquilo que ela diz que eu posso fazer, né? Eu devo esperar aquilo que ela diz que eu devo esperar, né? E então a base que nós temos, a base cristã, de fundamento de fé, é as Escrituras. Então, depois da minha apresentação, eu queria já enfatizar com vocês, né, o tema sobre maternidade. E tudo que eu vou falar aqui para vocês foi o próprio Jesus, né, que me ensinou durante essa jornada. Eu sei que eu tenho muita coisa para aprender, mas eu senti muito forte no meu espírito que eu deveria estar aqui compartilhando isso para vocês, porque afinal a maioria das pessoas que estão inscritas aqui no meu canal são mulheres, né? E são mulheres cristãs também. E eu não sei, mas talvez algumas mulheres estão passando pelo mesmo processo que eu estou passando, né? Então, de fato, eu queria compartilhar o meu coração e oro no nome de Jesus para que possa falar ao coração de vocês, para que, se de fato existe pessoas que chegaram aqui com pensamentos errados, com pensamentos de incredulidade, com falta de fé, né, sobre a maternidade,
que cesse toda a incredulidade, que cesse toda a resistência no nome de Jesus. E aqui eu estou para compartilhar coisas que o Senhor Jesus tem me ensinado ao decorrer dessa estação e desse tempo que eu estou vivendo. Só para vocês entenderem, eu tenho 24 anos, mas sempre foi o meu sonho ser mãe. Casei aos 19 anos, como eu havia falado para vocês. Eu lembro que em 2022 eu parei, né? Eu tava morando lá nos Estados Unidos. E eu e meu esposo, a gente estava lá no closet, conversando bobeira e tal no quarto. E a gente decidiu, amor, vamos parar de tomar remédio? No caso eu, né? Ele falou assim, para de tomar remédio, para de se prevenir e tal, vamos tentar ter um filho. E eu falei assim, então tá, então vamos. Porque sempre, né, foi esse desejo do meu coração, não de maneira tão intencional, da forma que é hoje, mas sempre houve esse desejo do meu coração de ser mãe. E eu falei assim, então tá, então vamos parar então. E isso era 2022, em setembro. Eu não lembro a data certa, mas eu lembro o mês que foi setembro de 2022. E a gente pensando naquela coisa, né? Então vamos parar, eu vou parar de tomar remédio, vou parar de me prevenir. Na época eu tomava anticoncepcional. E mês que vem já vou estar grávida. Glória a Deus, casal novo, tem muita saúde, então vai dar certo logo de primeira. Acabou, né, foi passando o tempo, foi passando 3 meses, foi passando 6 meses, foram passando alguns tempos e deu 1 ano. E eu lembro que quando deu 1 ano, eu fiquei um pouco assim preocupada, né, porque, 1 ano e nada. E a gente começou a averiguar, eu comecei a fazer alguns exames, descobri que eu tava com ovário policístico, comecei a tratar. Aí descobri também que eu estava com problema na tireoide, comecei a tratar também. Aí já foi pro lado do meu esposo. Meu esposo começou a fazer alguns exames, né, de espermograma e tal. Mas nada muito sério que levasse a falar assim, nossa, isso aqui é uma infertilidade, que vocês não vão conseguir ter filhos ou vocês vão ter muita dificuldade de ter filhos. Então a gente tratando, aí passou um tempo, eu não quis fazer mais nada e tal. Parei de fazer exames, né, enfim. Só continuava com os medicamentos da tireoide porque realmente era algo que mexia com todos os meus hormônios. Então era necessário de fato eu tomar medicamento, né? Então eu parei de fazer exames e tal. Então depois de alguns meses depois eu voltei, né? Refiz todos os exames. Eu acho que eram uns 6 meses já tinha se passado. E não tinha usado mais nada. A minha tireoide estava regularizada, tudo certinho. O ovário policístico tinha saído, aparentemente não tinha mais nada. O meu esposo fez alguns exames, usou algumas, esqueci agora, infecção, algumas coisas assim, mas nada muito sério. E foi passando o tempo, até que o médico falou que não entendia de fato porque a gente não tinha engravidado, porque aparentemente tudo que acusou nos exames era algo muito simples, não era algo que falasse assim, nossa, isso aqui vai impedir vocês engravidar, não. Então eu fiquei sem entender, até que eu comecei a orar e perguntar ao Senhor. E eu comecei a entregar o meu coração e ficar preocupada, Senhor, a gente é tão novo, a gente poderia já ter engravidado e tal, a gente tentando ensinar, porque eu acredito que quando você está vivendo o tempo de espera, você quer ensinar a Deus como fazer as coisas, sabe? E você fica com incredulidade no seu coração, você, né, entra num senso de justiça própria, você quer ensinar a Deus o tempo certo dele agir, o tempo certo. A gente mostra com a nossa incredulidade. A gente tá falando assim pro Senhor, Senhor, se fosse eu no comando, eu fazia melhor. É como se fosse que a gente está falando assim. E passou o tempo e o Senhor começou a ministrar o meu coração, porque até então Deus não tava falando nada pra mim. Eu tava tratando, fazendo exame e tal. Até que eu falei assim, Senhor, é da sua vontade eu ter filhos? Porque eu tô tratando, eu tô fazendo a minha parte, eu tô, né, tomando medicamentos tudo certinho, fazendo as outras partes também, que vocês sabem, mas isso não veio o caso. Mas eu não consigo engravidar. Será que é da vontade do Senhor ter filhos? Eu lembro que eu fiz essa pergunta ao Senhor. Passou um tempo e nada. E depois, né, depois que passou uns 2 anos, o Senhor começou a ministrar o meu coração. E na verdade eu tinha tido uma conversa com o Leonardo, meu esposo, falando assim, amor, eu não sei se é da vontade do Senhor que eu tenha filhos. E eu lembro que ele falou assim, amor, então vamos para a palavra. O que a palavra diz sobre a maternidade? O que a palavra diz sobre uma mulher ter filhos? O que o Senhor diz desde o início de Gênesis? O que está desde o princípio? Qual foi a palavra liberada que o Senhor liberou desde o início, desde a fundação de todas as coisas? E eu comecei a ser ministrada com a palavra de Deus, sabe?
Então, eu comecei a entender, de fato, a vontade do Senhor para todas nós, né? Então, eu comecei a descansar mais o meu coração. Mas, quando a gente vai passando o tempo e a gente vai gerando aquela expectativa em Deus de será que é esse mês? Será que não é? Será que... Sabe? E você vê as coisas acontecerem no seu vizinho, sabe? Tantas meninas que às vezes eu seguia e já mostrava lá, nossa, gente, consegui engravidar, estou grávida e tal, e nada de eu engravidar. E eu acho que quando você pega nesse lugar de espera e você vê outras pessoas já vivendo, acessando a promessa e você ainda nesse tempo de espera, isso, se você não guardar o seu coração, pode te causar frustração, pode te causar incredulidade. Então, guarde o seu coração. Por isso que eu já comecei citando essa palavra, porque se tem uma coisa que a gente precisa mais fazer quando nós estamos no tempo de espera, sobre todas as coisas, você pode ser outra coisa. Às vezes você está esperando algo no Senhor. E às vezes, muitas das vezes, o próprio Deus vai permitir que durante o seu processo, durante a sua caminhada, durante a sua jornada, você veja pessoas que estão ao seu lado, acessando aquilo que você tem orado. Sabe, o Senhor quer que você não esteja enraizado no seu cenário atual, mas Ele quer que você esteja enraizado na palavra dEle, naquilo que Ele já disse ao seu respeito, naquilo que Ele já te fez conhecer como uma promessa dEle para a sua vida. Então, eu lembro que eu entrei muito nesse tempo da comparação, nosso Senhor. Então, com aquelas pessoas já tem acontecido e comigo, Deus. Então, o Senhor se esqueceu de mim. Aí eu comecei a duvidar do caráter de Deus. E eu quero que vocês guardem essa frase. A vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Independente de qualquer situação, independente do cenário atual que você está vivendo, independente do diagnóstico que você tem recebido, a palavra de Deus, o caráter de Deus, ele é bom, perfeito e agradável. Mas não duvide da palavra de Deus. Então eu lembro que quando eu me peguei nessa situação, nessa estação, eu falei assim, Senhor, então eu vou descansar o meu coração, porque eu estava em um tempo que eu estava super ansiosa. E só que nesse tempo eu comecei a fazer seminário teológico. Algumas pessoas já sabem aqui que eu faço seminário. E o Senhor começou a ministrar o meu coração, Alexandra, eu vou te dar filhos. Sabe? Mas nessa estação que você está vivendo, você precisa viver com intensidade. Porque, gente, às vezes quando nós estamos querendo tanto algo, pedindo tanto algo, orando tanto por algo, a gente se esquece de viver aquilo que o Senhor pediu para você viver hoje. Talvez você tenha esperado muitas coisas do Senhor. Talvez você tenha esperado filhos do Senhor. Então, se esse propósito ainda não se realizou na sua vida, é porque ainda não é o tempo. Então, esteja vivendo o tempo de Deus, sabe? Uma das coisas que trouxe mais paz ao meu coração é entender, Senhor, o que o Senhor quer que eu viva nessa estação? E o Senhor ministrava muito o meu coração, Alexandra, eu quero que você esteja nesse tempo, mergulhando na minha palavra, mergulhando nas escrituras. Eu quero que você, de fato, entregue ao seu coração esse tempo de estudos, esse tempo de revelação da minha palavra. Eu quero você enxertada, mergulhada na minha palavra. E incrível que esses dias o Espírito Santo falou assim, Alexandra, eu quero que nesse tempo você esmiúce as escrituras, sabe? De fato, aprofundada. E os esmiuçar é literalmente ler, reler a palavra, sabe? A todo tempo, sendo confrontada por ela, alinhada por ela. E eu falei assim, Senhor, então já que o Senhor quer que nesse tempo eu esteja vivendo o tempo de preparo, o tempo de cada vez mais estudar mais da Tua palavra, eu vou viver isso. Porque quando a gente não entende a estação na qual o Senhor quer que a gente viva, a gente quer antecipar estações. Eu queria que você refletisse agora nesse momento, sabe? Pergunte ao Senhor, Senhor, eu tenho orado muito pela maternidade, eu quero muito ser mãe, mas será que é o tempo do Senhor? O que o Senhor quer que eu esteja vivendo nesse tempo de agora? Porque eu não quero antecipar as coisas. Se o Senhor não quer que nesse tempo eu esteja vivendo a maternidade, então o que o Senhor quer que eu faça nesse tempo? Qual o direcionamento do Senhor para essa estação, sabe? O que o Senhor quer que eu esteja me aprofundando nesse tempo, aprendendo nesse tempo, fazendo nesse tempo? Porque eu sei que quando for o tempo, quando chegar a estação de viver a maternidade, eu irei viver, porque Deus, Ele não ultrapassa processos. Deus vai te ensinando de processo a processo, e cada estação
vai cooperar para um direcionamento para aquele tempo da sua vida. Poderia finalizar esse vídeo falando frases como: para de ser ansiosa, nossa, aprenda a descansar em Deus. Eu sei que para algumas pessoas essas palavras podem soar tão vazias, mas não é vazia, está de acordo com a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz pra gente não andar ansiosos por coisa alguma. E a palavra do Senhor diz pra gente também descansar no Senhor, sabe? Mas eu entendo que quando nós estamos vivendo o processo de espera em Deus, às vezes é difícil escutar essas palavras e exercer fé. Mas em toda a nossa jornada cristã, o Senhor nos convida a andar por fé. Abraão, ele foi, conhecido como o pai da fé, Então, nós também somos convidados de hoje em dia a descansar e a ter fé naquilo que a palavra do Senhor diz. Não de acordo com a nossa visão, não de acordo com o nosso cenário, não de acordo com os nossos diagnósticos, mas de acordo com a palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus já disse. E uma das coisas também que eu gostaria de finalizar esse vídeo que Jesus me ensinou muito quando eu estava perguntando ao Senhor sobre filhos, e orando ao Senhor como filha mesmo, entregando meu coração, questionando algumas coisas a Ele, mas não como forma de incredulidade, mas de fato para eu ter acesso aos segredos do coração de Deus. E foi muito doido, porque eu estava conversando com meu esposo sobre isso, e o Senhor também, ao mesmo tempo, ministrava meu coração. Quando muitas das vezes nós queremos: nossa, Senhor, me dá os meus filhos, eu quero ter os meus filhos, eu quero, é um sonho do meu coração, sabe? Só que muitas das vezes a gente esquece que antes de ser sonho do seu coração, já foi um sonho do coração de Deus. Entenda que o Senhor, Ele tem um propósito sobre a vida dos seus filhos também. Porque muitas das vezes a gente começa a achar que as coisas só envolvem a gente, só envolvem os propósitos que Deus tem para nossas vidas, mas não. Os seus filhos têm um tempo específico para nascer, geração específica para nascer, tudo específico. Muitas vezes a gente indaga ao Senhor: Senhor, eu quero ter filhos, por exemplo, eu quero ter filhos agora, eu quero ter filhos hoje. Mas, cara, muitas das vezes Deus vai mover as coisas. Por quê? Porque às vezes o direcionamento e a vontade do Senhor para sua vida e para a vida do seu filho é que você não tenha, às vezes, nem seu filho aqui no Brasil, por exemplo. Às vezes o Senhor quer que o seu filho nasça em outra nação, porque ele vai nascer nessa nação, ele vai aprender o idioma dessa nação, e futuramente o Senhor vai levantar essa criança com muita autoridade para ela ser usada dentro do povo dela. Já parou pra pensar? Às vezes a gente tá falando, eu morando aqui no Brasil: Senhor, me dá filhos, me dá filhos, me dá filhos, por exemplo, tá, gente? E o Senhor lá no céu: cara, eu sei que você quer ter filhos, eu vou te dar, mas existe um tempo específico e essa criança não vai nascer no Brasil. Essa criança vai nascer no país X, porque futuramente eu vou usar ela, pra ser levantada como evangelista, onde ele vai pregar o próprio povo dele. Então, quando a gente entende a dimensão dessas coisas, a gente começa a descansar. Então, Pai, eu quero viver a estação que eu estou vivendo hoje intencionalmente, e eu descanso na tua soberania, crendo que no tempo do Senhor eu irei gerar, E meu útero pertence ao Senhor, Jesus. O meu útero está completamente entregue ao Senhor, aos propósitos do Senhor. Eu queria finalizar esse vídeo orando por você, Pai. Eu oro para que toda mulher, Senhor, que está passando por esse tempo de espera, de descanso no Senhor, de aguardar a vontade do Senhor, Pai, eu oro para que o Senhor possa ir de encontro a essas pessoas, essas mulheres, Pai. Que o descanso do Senhor esteja sobre o coração de cada uma e que elas possam entender, Senhor, que não é sobre a vontade dela, mas é sobre a sua vontade. E a tua palavra diz que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Senhor, a minha oração é para que o Senhor nos ensine a viver a sua vontade, Pai. Nos ensina a viver o teu tempo, nos ensina a descansar no teu caráter, nos ensina a conhecer o teu coração, Senhor. E eu oro, Senhor, para que cada mulher que esteja vendo esse vídeo, o Senhor possa lançar uma semente, o Senhor possa ministrar o seu coração, o Senhor possa, Senhor, conceder descanso a cada coração ansioso, a cada coração, Senhor, que muitas das vezes está incrédulo, a cada coração que talvez está indeciso, a cada coração que está, Senhor, perguntando coisas ao Senhor. Pai, eu oro para que o Senhor possa ministrar o coração dessas pessoas no nome de Jesus. Então é isso, para você que gosta desse vídeo, curte e deixa um comentário, Se você caiu de paraquedas por aqui, se inscreva no nosso canal, no nosso canal, e que nós possamos crescer juntos espiritualmente para a glória de Deus. Então um beijão, Deus abençoe vocês.